A comunidade de Moriá é uma igreja evangélica pentecostal, uma igreja que tem o viés do louvor. Ela também é muito forte na palavra. Todos os nossos pastores são formados em teologias. Nos preocupamos com a questão teológica da igreja e com uma boa palavra. Procuramos levar uma palavra numa tradução realmente simples, mas de fato como a Bíblia nos ensina. Nós temos 25 anos, a comunidade de Moriá. Nós estamos estabelecidos aqui no bairro do Vila Remo, São Paulo. Este bairro aqui é um bairro do Vila Remo, é um bairro bastante bom, né? Mas já foi um bairro muito perigoso. Aqui Jardim Ângela, são bairros próximos, encostados um do outro. Jardim Bé foram considerados já o lugar mais perigoso do mundo, não é? A violência é muito grande. E graças a Deus a igreja ela ajudou a transformar o bairro também, né? Pelas nossas orações, pelo nosso evangelismo. E a igreja é assim, quando ela está em tal lugar, ela tem que realmente fazer a diferença, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça, diz a palavra de Deus. Então este é o papel da igreja. A questão de evangelizar também é uma prioridade muito grande nossa. Então são 25 anos trabalhando aqui com assistência social. Na pandemia a gente pôde ajudar bastante pessoas, né, dando cesta básica, acolhendo as pessoas também, conversando. Este é o papel da igreja e nós estamos aqui para fazer desta forma. Hoje nós temos o Guilherme, que trabalha com futebol, não é? Consegue trazer bastante jovens, adolescentes para a igreja e assim, vem os pais. Nós tínhamos um trabalho de capoeira, conseguimos ganhar capoeirista para Jesus, batizar capoeiristas para Jesus. Hoje, muitos deles estão aí, né, firme ainda na obra de Deus. Casa de Paz, que nós estamos fazendo agora com o Pastor Aldemar. A igreja ela está desenvolvendo um trabalho muito forte com missões. E toda a igreja, então, está se movimentando com esse trabalho missionário. Então, o papel da igreja neste bairro, em toda a nossa região aqui, é um papel de aproveitar a oportunidade. É como diz a palavra de Deus, nós lançamos as redes e puxamos, né? E trazemos, então, os peixes, que são almas, que são seres humanos, e tratamos dentro da igreja em Cristo Jesus. O chamado de Deus na minha vida foi uma coisa assim muito impactante para mim e para minha família. Crescemos com muita criança na rua, amigos, e alguns acabam indo para o caminho errado. E a gente, como amigos, também acabamos indo para alguns caminhos tortos. Uma certa vez, com muita dificuldade de relação com a minha mãe, de familiar, porque com 12 anos de idade meu pai se separou dela, né, da minha mãe, e fui criado pela minha mãe, eu e meu irmão. E a gente então tem desejo, né, de ter um tênis bom, desejo de ter um relógio bom, de ter uma moto, um carro, e aí muitos vai para um caminho mais rápido e mais fácil. E o caminho que muitos acabam perdendo a vida. Eu acabei estando meio que confuso o que seria da minha vida. E com esses amigos a gente acaba fazendo algumas coisas que não deveríamos fazer. Mas Deus tem um plano de salvação em nossa vida. Alguém me falou de Cristo Jesus, eu ouvi, eu aceitei, Deus então mudou e transformou a minha vida. Com essa mudança de vida, eu então ardeu em meu coração de pregar o evangelho aos meus amigos, né, de tentar resgatar eles deste mundo de crime, né, deste mundo de perversidade, né, de coisas terríveis que acontecem numa periferia onde você não tem muita oportunidade. Mas graças a Deus, eu a tempo, ainda jovem, com 16 anos de idade, eu aceitei a Cristo Jesus. O desejo cada vez mais de fazer a obra de Deus. Então ardia em meu coração de fazer missões. Missão, ela começa com seus parentes, começa com o seu bairro, começa com o seu estado, o seu país. Então depois Deus vai abrindo as portas e você vai para outras nações. Então, o chamado missionário na minha vida começou no dia que Cristo mudou, transformou a minha vida, me deu uma vida nova e o desejo ardente no meu coração de poder levar para as pessoas aquilo que eu estava desfrutando agora, de ter uma vida nova. Todos os meus traumas, todo aquilo que me deixava muito chateado, deprimido e uma revolta,
Deus foi mudando, transformando com essa vida nova. O chamado na minha vida começou dessa maneira, com o desejo de evangelizar os meus parentes e os meus amigos. A missão da igreja ou a igreja missionária, né? A igreja, ela tem que ser missionária. Usando a frase de Spurgeon, ele diz que toda igreja ou ela é missionária ou ela é uma impostora. É forte, né, a frase, mas é real. Uma igreja que não leva a missão, uma igreja que não se preocupa com as pessoas, ela não é a igreja de Cristo. A palavra de Deus vai nos dizer no livro de Mateus, a grande comissão, onde Jesus, depois de ter ressuscitado, ele aparece aos seus discípulos, e ele chama os seus discípulos, e ele então dá ordem aos seus discípulos, dizendo para que eles fossem para os confins da terra, pregassem o evangelho, que as pessoas ao aceitar este evangelho fossem batizadas nas águas, e que os discípulos tinham a obrigação de ensinar tudo que Jesus ensinou. Então, esta é uma ordem. No livro de Marcos também nós vamos ver que Jesus ele diz para os seus discípulos: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, a igreja ela tem nas mãos o poder dado por Cristo Jesus de pregar o evangelho com autoridade e com sinais milagrosos acompanhando o seu pregador. Podemos curar, nós podemos libertar, nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas no mundo espiritual. Então a igreja, ela precisa entender que se ela é a igreja de Cristo Jesus, ela tem uma missão. E a missão é pregar o evangelho para toda criatura. Se Deus está abrindo portas para que nós podemos entrar em outros países, nós entramos. E vamos continuar fazendo a obra de Deus como fazemos aqui em nosso país. Nós estamos na África, nós estamos em Portugal, nós estamos indo agora para Bangladesh, nós estamos indo para a América e outros lugares da Europa. E aonde tivermos uma porta aberta, onde Deus nos der condições, nós iremos levar a palavra do Senhor. Primeira vez que eu fui para a África, a minha experiência foi assim. Primeiro que aqui na igreja todo mundo ficou muito preocupado, uma pessoa sair daqui sem conhecer outra pessoa num outro país, né? Então, obviamente que a esposa fica preocupada, os filhos, né? Mãe, parentes, irmãos da igreja. Então, obviamente que eu tive paz em meu coração e fui para a África e encontrei lá o pastor Eugênio. Foi uma viagem muito longa, né? Para a África, eu tive que ir primeiro para Joanesburgo, África do Sul, e depois pegar um outro avião para ir para Beira, né, em Moçambique. A experiência foi de missão mesmo, sabe, sem conforto nenhum. É você dormir numa casa sem luz durante 15 dias, você dormir numa cama e que ratos estão passando em cima do telhado, aquele barulho, e você pensa que é gato, mas não é gato, porque gato não tem gato lá, porque muitos deles comem os gatos. Tudo isso você tem que saber lidar, porque o missionário é um chamado, não é para qualquer um. A experiência é essa, então você vai para o campo sabendo que não é fácil, né? Que você está ali para trabalhar. E fora que você vai lidar com potestades, principados, né? A África tem o seu principado, isso é bíblico, a palavra de Deus nos ensina no livro de Daniel, não é? Então cada país tem sua potestade, seu principado, e você vai lidar com isso. Então na África é um peso muito grande, não é? Enquanto aqui no Brasil muitos fazem trabalhos de magia com galinha, com bode, na África se faz com humanos, com crianças, né? E a gente tem que estar preparado para lidar. Mas a vitória é nossa em Cristo Jesus e maior, como diz a palavra de Deus, é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora no mundo. Há uma autoridade de Deus em nossas mãos e temos que pregar o Evangelho com vontade, com amor, com força e com ousadia da parte de Deus. Em Portugal já foi totalmente diferente. Quando eu fui com a minha esposa. Eu tinha que ir com a minha esposa porque em Portugal nós abrimos uma igreja em Portugal. Em Portugal, a princípio, nós fomos para Portugal para abrir igreja, mas na verdade nós chegamos lá para tratar de um pastor. Um pastor que tinha sido abandonado pela esposa e que estava lá em sofrimento, e chegando lá nós cuidamos dele, tratamos ele. E Deus então foi trabalhando de uma forma muito especial e decidimos então abrir a igreja com ele lá.
E começamos a trabalhar em Portugal, evangelizando lá os ciganos, né? Já era um trabalho feito pelo pastor João Rodrigues. O cigano também é um povo rejeitado, né, pelos portugueses, e começamos a fazer um trabalho com os ciganos lá. E cada casa que nós íamos, fazíamos cultos, as nossas orações, os nossos ensinamentos, louvávamos a Deus, e no final aparecia uma família cigana pedindo para fazer culto na casa dele e a gente ia fazer. Então todo esse tempo foi fazendo culto na casa dos ciganos e tivemos experiências lá também bastante pesadas, né? Uma ex-bruxa que ainda estava no processo de libertação e que foi muito impactante o que aconteceu, essa batalha espiritual que eu tive, né, com esta bruxa, né? Enquanto eu orava por ela, ela se manifestava, conseguimos deixar ela bem, mas na madrugada eu tive pesadelos terríveis, né, com essa mulher, com essa bruxa. E então a experiência que eu tive em Portugal, por incrível que pareça, foi muito mais pesada do que eu tive na África. Mas Deus nos deu a vitória. Lá em Portugal é com o português, quando ele aceita Jesus, ele de uma certa forma, ele racha toda a família, porque a família não aceita, né, ele ter se convertido ao cristianismo, mas você tem um irmão fiel ali, de trabalho bom, para trabalhar do seu lado, e daqui a pouco a família toda vem também, porque quando o trabalho é bem feito e Cristo está no negócio, você ganha a família toda. Então temos lá amigos portugueses, pessoas que eu conheci, especiais, e que eu tenho desejo de voltar em Portugal e trabalhar com esses irmãos lá. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção de Deus. Aqui no Brasil nós também temos um trabalho, né, e estamos ansiosos e desejosos, né, com o coração cheio de amor pelo Nordeste do Brasil. Nós estamos lá com um trabalho em Pernambuco com o pastor Eduardo, né, e eu tenho certeza que vai crescer muito em Petrolina, Pernambuco. O pastor Aldemar esteve lá também, né, em Juazeiro da Bahia, ali, divisa de Petrolina, com um trabalho muito bonito, muito lindo. E tenho certeza absoluta que em breve, né, esses pastores estão lá, né, trabalhando bem firme. E não posso esquecer de Recife, né? Recife, sim, é um lugar de praia, é um lugar bom, gostoso, mas também é um lugar onde a violência é muito grande em Recife e precisa de pregar o evangelho naquele lugar. Se tem muita violência, a igreja vai chegar, o Espírito Santo vai estar ali e vai amular o Espírito Santo de Deus no meio da violência. Então, o Nordeste está já sendo trabalhado, já tem missionários lá, já tem igrejas lá estabelecidas. Nós estaremos trabalhando firme no interior do Nordeste, do nosso país, do nosso Brasil, para ganhar muita alma para Jesus. Não posso esquecer também do pastor Geroaldo, né? E sua esposa missionária Fabiana, que está lá também. Graças a Deus, homens de Deus, família abençoada, né? A pastora Elaine, como diz o bom nordestino, Elaine. Está lá o pastor João Cavalcante, e vai ser uma bênção de Deus o Ministério Moriá, o nosso trabalho missionário no Nordeste, que vai chegar na Bahia em breve, vai chegar em breve no Ceará, em Sergipe, né, em Alagoas, Maranhão, todo lugar do Nordeste nós queremos alcançar, e no nome de Jesus nós vamos alcançar. Estamos chegando em Bangladesh, olha só. Divisa da Índia, né? Bangladesh não é na Índia, é um país ao lado da Índia. Já temos o pastor lá, né, Stefan, em Bangladesh, com um trabalho muito bonito, mas Bangladesh é um país muito pobre, assim como a África, e que precisa muito da nossa ajuda. Já está lá uma igreja Moriá, né, estabelecida em Bangladesh. O pastor Stefan está trabalhando lá de uma forma linda. Ele trabalha com muitas crianças que serviram como esposas, né? Vocês sabem que a cultura de lá é uma cultura terrível e crianças são obrigadas a casar com já um homem adulto. E algumas dessas crianças tiveram muitos tipos de traumas, órfãos, e esse pastor então tem pego essas crianças, feito um trabalho lindo, e nós vamos estar chegando lá para apoiar esse trabalho também. Então, Bangladesh, tenho certeza de que
Deus vai fazer coisas grandes em Bangladesh através da nossa vida, da vida. Na América do Norte, nós estamos também com algumas famílias, né, convertidas. E o pastor Eduardo está lá agora na Flórida, cuidando dessas almas, dessas vidas, né, dessas famílias. Vamos desenvolver trabalhos na América do Norte, vamos levantar igrejas lá para a glória de Deus boas. O objetivo também é de estar abrindo uma agência missionária, junto com o pastor Thomas, né, que é um americano, um homem de Deus, amigo nosso, esteve aqui na nossa igreja já algumas vezes, tem vindo para o Brasil algumas vezes. Deus tem um chamado na vida dele aqui para o Brasil. Glorifico a Deus por essa amizade, porque eu tenho um amigo, como ele tem também um amigo, que são homens de Deus, pessoas sérias no cristianismo e que têm o desejo de fazer a obra, tem coração missionário, né? Então, com certeza Deus está abrindo a porta para que nós vamos chegar na América e fazer de toda a nossa missão uma missão muito bem organizada, com condições financeiras para sustentar esses missionários. Estamos vivendo um mundo muito complicado, mas ao mesmo tempo também nós que conhecemos a palavra de Deus já estávamos esperando isso. Jesus, ele vai voltar e os sinais estão na palavra de Deus sobre a sua volta e os seus sinais, né, dessa volta. Então nós encontramos rumores de guerra em todo lugar. Nós estamos tendo a guerra da Rússia, não é? Com a Ucrânia, nós estamos tendo a guerra em Israel com a Palestina, né? E com todo aquele terror, né, da Ásia, de todos aqueles países querendo destruir Israel. A Bíblia fala desses sinais. A fome em vários lugares, no nosso próprio país, no Brasil, se comparado com a África, com Moçambique, o Brasil é muito mais poderoso economicamente, mas ainda assim tem fome aqui em nosso país. Nós encontramos barbaridade na política, não só aqui, mas no mundo inteiro. Então nós podemos ver o quanto a volta de Jesus está próxima. Nós estamos vivendo o final dos tempos e a igreja precisa abrir os olhos. Os olhos da igreja têm que estar ligada e voltada para a missão. Quanto mais pessoas nós ganharmos, quanto mais pessoas nós alertarmos, são essas pessoas que vão morar com Jesus Cristo. O livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 6, vai dizer que nós devemos nos alegrar, regozijar, porque já chegou a hora. As bodas do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. A noiva de Jesus é a igreja de Cristo Jesus. Todos aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele é a noiva de Cristo Jesus. Foi predestinado a viver uma vida de eternidade ao lado do seu noivo, ao lado do Pai, na cidade santa chamada a Nova Jerusalém. A comunidade Moriá, ela defende, nós somos pré-tribulacionistas. Mas independente do que você crê ou não, a verdade é que há uma eternidade. Há uma vida eterna ao lado de Cristo, como também há eternidade longe de Cristo Jesus. E é aí que nós precisamos alertar. Então, irmão, é a hora de abrir a mente, é a hora de você se posicionar. O tempo passa. Então é a hora de nós nos envolvermos cada vez mais na obra do Senhor. Há uma recompensa para todos nós. Há uma recompensa para todos aqueles servos do Senhor que se envolver na obra de Deus. A Bíblia diz que o seu trabalho não será em vão. Então trabalhe com amor, como um bom soldado em Cristo Jesus, como Paulo nos ensinou. Sabe, não fique aí dividido entre este mundo e a obra de Cristo. Esteja envolvido na obra de Cristo. Não estou pedindo para você abandonar sua esposa, os seus afazeres, seu trabalho, não. Tem que ter equilíbrio com as coisas. Não podemos só olhar para o nosso sucesso pessoal e abandonar a obra de Cristo Jesus. Temos que ter esse equilíbrio. Então eu chamo a atenção, eu falo com vocês com essa palavra de orientação para que você entenda que a igreja foi predestinada a ser eterna e salva e viver com Cristo Jesus. Enquanto isso não acontece, vamos trabalhar para Jesus, vamos para a África, vamos para a Europa, para a América, para todas as nações. Não é para passear, é para pregar o Evangelho. Tudo acontece como na época de Noé, casava-se, dava-se em casamento. Mas chegou uma hora que veio as águas, e as águas levantou a arca, e muitos padeceram nas águas.
Não será diferente nos dias de hoje. Pregamos o Evangelho e as pessoas zombam. Falamos de Jesus, de Deus, do Espírito Santo e as pessoas zombam, como zombavam de Noé. Mas vai chegar a hora em que Jesus ele vai tirar a igreja da terra. E ali haverá pânico, haverá terror. E precisamos então, estamos envolvidos, levar o Evangelho de Jesus para essas pessoas. Fazer parte da obra missionária. Se você não pode ir, se esse não é o seu chamado de ir, então ajude com as suas finanças, abençoe com o coração, não coloque em dúvida. Põe o seu joelho no chão e ore, esteja intercedendo por aquele que está em campo. Esta é a obra de Cristo Jesus, é desta forma que se faz missão.